tratar aqui de um assunto não é muito agradável, mas vai servir para a gente se informar sobre isso, né? Por que, esse é o tema, por que você quer saber tanto sobre a morte? Muita gente tem curiosidade sobre isso aí, né? Então deixa eu começar a fazer aqui um pequeno... No século VI a.C., vivia na China um filósofo, e esse filósofo era chamado de Confúcio, né? Literalmente, a pessoa lá era chamada de Mestre Kung, né? Esse filósofo ele nasceu em 551, 27 de agosto, e morreu em 479 a.C. Certo? Ele, quando morreu, tinha 72 anos de idade. Esse Confúcio ele foi o fundador de uma filosofia chamada Confucionismo, né? Que era baseada em 6 princípios principais. Os princípios principais eram esses: o altruísmo, né? A caridade, a filantropia, a cortesia ritual, tá? A sabedoria moral. Quarto, a integridade. O quinto, a fidelidade. E sexto, a justiça, o honradez, né? E certo dia, um discípulo seu, chamado Zilu, lhe dirigiu a palavra, né? Com toda a reverência, né, que deviam ter os mestres, que deviam ter se dado aos mestres, né? Ele disse: mestre, posso perguntar-lhe o que o senhor pensa sobre a morte? E Confúcio olhou para ele, né, e disse: olha, poder você pode, toda a paciência do mundo, né? Mas se ainda não compreendestes a vida, por que deseja tanto saber sobre a morte? Deixe para refletir sobre ela quando a vida já tiver acabado. Essa foi a resposta de Confúcio. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco, né? Também levando para a nossa Bíblia, né? Nossa religião católica. O fato é que muitos de nós já teve vontade de fazer essa mesma pergunta. Aliás, a Bíblia está repleta de perguntas e respostas sobre esse tema, a morte, né? Porque isso aí é uma coisa que não é uma exclusividade nossa, ter esse tipo de curiosidade. Então vamos falar da morte, um conceito, né? A morte vem do latim moris ou mortis, né? Quando a gente fala mortis, assim, normalmente a gente vê assim, causa mortis, né? O que causou a morte. Mas é um substantivo feminino que quer dizer ato de morrer, o fim da vida, né? Cessação da vida animal ou vegetal, né? Então, em termos bíblicos, eu creio que o pecado separa o ser humano de Deus. E esta é chamada assim de morte espiritual. A consequência da morte espiritual é a morte física. Esta morte física é a separação do corpo e do espírito. Mas também nós temos a segunda morte, né? Que é essa descrita em Apocalipse 26, 20, versículo 6, que é a separação eterna da criatura e do Criador. Então veja que Jesus, em algumas oportunidades, ele se deparou com a morte, como por exemplo, quando ele estava indo para Naim, né? Logo depois dele ter curado um servo de um oficial do exército romano, estava entrando nessa cidade e estava vindo lá um cortejo fúnebre, muita gente chorando, né? Tem sempre aquelas carpideiras, né, que ficam chorando, fazendo escândalo.
Essa cidade de Naim, ela fica a pouco mais de 30 quilômetros a sudoeste da cidade onde Jesus viveu por muito tempo, que é Cafarnaum. E Jesus, vendo aquela coisa, passando aquela arrumação, aquela gente, aquela procissão, né? Gente chorando e tal, ele foi certamente informado que tinha sido um jovem que tinha morrido. Então a pessoa que mais lamentava a morte daquele jovem era a sua mãe. Só que a sua mãe já era viúva. E isso era um problema naquela época. Por quê? Porque a mulher já tinha poucas oportunidades. Quando ela ficava viúva, ela praticamente não tinha mais quem cuidasse dela. Então ela, naquele momento, ela tinha um filho e o filho tinha morrido. Era um problema para ela. Jesus compreendeu isso, né? E como a gente lê no texto, né? Jesus parou, botou a mão lá no esquife e a gente viu o que foi relatado em Lucas 7, nos versículos de 11 a 17. Depois você lê esse texto todinho, né? Que Jesus ressuscita aquele jovem e devolve o jovem para a mãe, né? E certamente ia cuidar dela. Também no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 51, Jesus diz: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá jamais a morte. Isso aí já no sentido espiritual. Temos também, para falar do caso de Lázaro, né? Que esse caso de Lázaro está contado no Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo de 1 até o 44, onde Jesus, quando chegou lá naquela cidadezinha de Betânia, já fazia 4 dias que Lázaro dado como morto, né? Ele já estava lá na sua tumbazinha lá, que foi feita na rocha, né? E Jesus mandou que Lázaro saísse para fora. Ali tinha acontecido o quê? Uma morte física, né? E Jesus ressuscitou Lázaro. E temos também o caso da filha do Jairo, né? Que era o chefe lá da sinagoga, que está contado em Lucas 8, no versículo 40 a 56. Que todo mundo já dizia, aliás, veio uma pessoa para dizer: olha, não precisa mais, porque a menina já morreu e tal, e ficou aquela turma toda lá. E Jesus disse: olha, tira todo mundo para fora daqui. E Jesus chegou para ela e que aquele dia, você lembra dessa passagem, né? Talita cum, menina, levanta. Né? Isso aí depois você lê no Evangelho, para a gente não ficar muito extenso aqui. Esses 3 casos que eu falei se referem à morte física, né? A morte física, separação da carne e do espírito, tá certo? Vamos ver agora sobre um caso de morte espiritual. Então, a Bíblia ensina que há 2 fontes de morte espiritual, né? A primeira fonte é a queda, né? E a segunda é a nossa desobediência. Então a morte espiritual, ela pode ser vencida por meio assim da confissão dos nossos pecados, ou seja, a expiação de Jesus Cristo. E também, claro, pela nossa contrição, porque não adianta nada você ficar só se arrependendo, comete um pecado, volta, faz o mesmo pecado. Então é preciso que você teve uma queda, reerga novamente, teve uma desobediência, peça perdão, vá fazer a sua confissão com contrição, para que isso aí não seja uma coisa banalizada. Eu peco aqui, amanhã eu vou lá e confesso. Você já está na própria intenção de pecar, como se fosse uma coisa corriqueira para você. Então, essas 2 fontes de morte espiritual, a queda e a desobediência, que podem ser, você pode ficar regenerado
pelo sacramento da penitência. Tá? Em Romanos 8, aliás, em Romanos 6, no versículo 23, já está dito lá, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então vamos falar aqui também do caso da segunda morte. Nós falamos da morte física, falamos da morte espiritual, vamos falar agora da segunda morte. A segunda morte ela é exclusivamente para aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo. Não é um lugar que devamos temer se estivermos em Cristo. Se nós estamos em Cristo, nova criatura somos, então se a gente se arrepende, volta, confessa, se reergue, a gente está em Cristo. Essa segunda morte é quando você rejeita totalmente, você rejeita Deus, você não aceita de forma alguma uma reconciliação com o seu Criador. Então, essa segunda morte ela é comentada várias vezes como sinônimo, né, do lago de fogo, do enxofre, aquela coisa, né, no livro de Apocalipse. É uma morte na medida em que é uma separação de Deus, né, o doador da vida. É chamada de segunda por quê? Porque segue a morte física. Você teve uma morte física, que você ainda pode ir para o céu, e você tem aquela segunda morte onde você vai direitinho para o inferno, que não tem mais, você mesmo que rejeitou, não é que Deus esteja mandando você para o inferno, você quis ir para lá. Diz lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão um tanque ardente do fogo e enxofre, a segunda morte. E aí está dito o que é que significa a segunda morte. Nesse mesmo livro do Apocalipse, nós temos outras passagens, né, que falam também dessa segunda morte. Como, por exemplo, no capítulo 2, no versículo 11, está dito lá: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Quem é o vencedor? É aquele que conseguiu cumprir a sua tarefa, a sua jornada, a sua corrida. Lembra daquela de Paulo? Disse para Timóteo, né? Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Então essa pessoa está preservada da segunda morte. Nesse versículo, Jesus promete que os vencedores perseverantes e os fiéis, eles não experimentarão, né, o lago do fogo, o poço lá de enxofre, essas coisas. Já em Apocalipse 20, a fala da segunda morte em relação a um período futuro que é chamado de milênio, que diz assim: feliz e santo é aquele que toma parte na primeira ressurreição. Sobre eles a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo. Reinarão com ele durante os 1000 anos. Gente, esse texto ele menciona 3 fatos muito importantes. Qual é o primeiro? O primeiro é que aqueles que morrem por sua fé em Jesus Cristo, durante a tribulação, serão ressuscitados mais tarde para entrar no milênio e viver com ele com quem? Com Jesus Cristo. Em segundo lugar, esses mártires escaparão do tanque ardente de fogo e enxofre ou da segunda morte. Esses mártires, certo? Aqueles que morreram por causa de Cristo. Em terceiro lugar, eles reinarão com Cristo. Jesus nos adverte em Marcos 9, nos versículos 43 a 48, que diz: se a tua mão for para ti ocasião de queda, corta-a.
Melhor te é entrares na vida aleijado do que tendo as tuas mãos ir para a geena, para o fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Diz também, se o teu pé, que pode te levar para o pecado, for para ti ocasião de queda, corta-o para fora. Melhor te é entrares coxo na vida eterna, do que tendo os dois pés seres lançados à geena do fogo inextinguível, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Se o teu olhar for para ti ocasião de queda, arranca-o. Melhor te é entrares com o olho de menos no reino de Deus, do que, tendo os dois olhos, teres lançado a geena do fogo, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Está vendo aí, gente? Então, vamos falar agora que Deus sempre deseja a nossa salvação. Não é uma vontade de Deus que a gente vá para o inferno, não. Essa vontade é nossa. É de quem quer ir para lá. Mas não é a vontade de Deus, não. Longe disso. Certo? Longe disso. E muitas vezes Deus nos pede que façamos a opção entre a vida e a morte. Assim como um pai que fica desejoso que um filho crie juízo. Vamos ver umas passagens aqui para entender melhor isso, Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 15, está dito lá: olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. É Deus falando para quem quiser ouvir. Então você pode escolher. Em Eclesiástico, no capítulo 18, no versículo 22, está dito lá: nada te impeça de orar sempre, e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Muita gente que diz assim: estou cansado de rezar, rezo, e não acontece nada de bom, tudo continua do mesmo jeito. Deus está dizendo para você: ore sempre e não te envergonhes de progredir na justiça até a morte, pois a recompensa de Deus é eterna. Uma outra passagem que exemplifica bem isso está em Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo de 26 a 28. E o que é que diz essa passagem? Vede, proponho-te hoje bênção ou maldição. Bênção se obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos prescrevo. Maldição se não obedecerdes aos mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos apartardes do caminho que hoje vos mostro, para seguires deuses estranhos que não conheceis. Então, veja o outro tópico, é dizer assim: vale a pena simplesmente juntar fortunas? É uma pergunta que eu faço. Será que vale a pena a gente ficar muitas vezes perdendo a possibilidade da vida eterna apenas porque tem que passar por cima, pisar no pescoço de pessoas para poder ter mais dinheiro do que o outro? Vamos ver o que diz a Bíblia. No livro de Sabedoria, no capítulo 2, no versículo 1, está dito lá: dizem, com efeito, nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de ninguém que tenha voltado da região dos mortos. Assim como se para isso ele fosse uma justificativa. Eclesiástico, no capítulo 11, no versículo 20, diz assim: e ele não considera que o tempo passa, que vem a morte, e que, ao morrer, tudo deixará para os outros. Olha, a pessoa que está ali só juntando, esquecendo de Deus, juntando mais dinheiro, é o que ele diz aí. E ele não considera que o tempo passa.
né, que vem a morte. E na hora da morte ele pode ter certeza que ele não leva nem um anelzinho de prata. No livro também do Eclesiástico, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim: quem teme o Senhor sentir-se-á bem no instante derradeiro. No dia da morte será abençoado. Olha a diferença. Gente, eu não estou querendo com isso dizer que a riqueza é uma coisa que não se deva buscar, a prosperidade, o bem-estar. Não. Mas todo dinheiro tem que ter também a sua destinação social. Certo? Tem que ter o seu. Tá? Não se pode ter o dinheiro apenas para o seu prazer egoístico. Não, aqui eu só vou dar primeiro, vou lá pro barco, aqui uma lanchazona bem potente aqui e tal. E aparecer algum pobre eu passo por cima, não tem esse negócio não. Você vai direitinho pro inferno. No livro também do Eclesiástico, no capítulo 41, versículo 1 e 2, diz assim: ó morte, como tua lembrança é amarga para o homem que vive em paz no meio de seus bens, para o homem tranquilo e afortunado em tudo, e que ainda se encontra em condição de saborear o alimento, saborear o alimento. Está vendo aí? É uma ironia. Ó morte, como tua lembrança é amarga, um homem que vive ali cheio de fartura, cheio de, né, vivendo aí nababescamente. Finalmente, gente, devo dizer que a morte foi vencida. E a morte foi tragada pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Isso em 1 Coríntios 15, 55. Em Apocalipse 2,11 diz: quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não sofrerá dano algum da segunda morte. Vamos parar por aqui. Não porque o assunto tenha se esgotado, gente. Longe disso. Mas é que também não adianta a gente ficar esticando demais nesse mesmo tema. Mas para que, pelo menos, como que foi revelado aqui, você veja o caminho da salvação eterna. E esse caminho da salvação eterna não se conclui exatamente aqui na terra, mas na Jerusalém celeste. Tá certo? Você lembra dessa passagem? Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1 a 8. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existe. O mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então o que está assentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. E também disse: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E novamente Jesus disse: está pronto. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. A quem tem sede, eu darei gratuitamente de beber da fonte da água viva. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros e os maléficos
Os idólatras e todos os mentirosos terão como quinhão um tanque ardente de fogo e enxofre, a segunda morte. Bom, você já sabe um pouquinho sobre questão de morte, né? Então vamos criar o nosso caminhozinho que leva para o céu, né? Que a gente já sabe o que é que leva para o inferno. Tá bom? Shalom.